Cerca de 2 anos atrás, meus amigos e eu descobrimos um hospício abandonado, localizado em Downey, Califórnia. Sendo os curiosos adolescentes de 17 anos que éramos, decidimos que seria uma boa ideia explorar essa instalação abandonada, apenas para ver o que poderíamos encontrar dentro. Então, em uma noite de sábado, reunimos mais alguns amigos e fizemos a viagem até Downey, para explorar este edifício por nós mesmos. Depois de cerca de 30 minutos de carros, chegamos na cidade e seguimos até onde o asilo estava localizado. Quanto mais nos aproximávamos, mais sombrios e suspeitos iam ficando os bairros pelos quais passávamos. E depois de cerca de 15 minutos de carro, chegamos ao nosso destino. Estacionamos o carro, passamos por um buraco na cerca e entramos no prédio para ver o que poderíamos encontrar. Para ser honesto, começou não sendo tão ruim, considerando que éramos cerca de 10 pessoas. Estávamos pensando o que poderia acontecer com tanta gente de ruim. Então, vagamos pelo prédio, olhando para todos os móveis quebrados e espalhados pelas salas. Havia arquivos de pacientes jogados pelo chão, e todo lugar estava tão bagunçado quanto você pode imaginar. Mas mesmo assim, estávamos nos divertindo. Estávamos basicamente olhando ao redor daquele estranho e abandonado hospital psiquiátrico. Mas é aqui que as coisas começaram a ficar estranhas. Enquanto estávamos caminhando, é claro que tínhamos uma lanterna apontada para baixo no corredor, porque a eletricidade que um dia esteve ligada nesse prédio claramente tinha sido desligada há muito tempo. Mas, enquanto estávamos caminhando com nossa lanterna apontada para frente, chegamos a uma esquina em um corredor. Vimos a parede adjacente iluminar-se, do que presumimos ser outra lanterna. E, com certeza, quando viramos aquela esquina, encontramos um outro grupo de 4 crianças. Nos confrontamos com eles e eles nos perguntaram se tínhamos ido ao escorregador. Respondemos educadamente que não, porque não tínhamos ideia do que eles estavam falando. Então, eles disseram que nós deveríamos seguir eles. Claro que recusamos, porque estávamos sentindo algumas vibrações estranhas dessas pessoas. Enquanto eles conversavam entre si, uma das crianças veio até mim, com, acredite se quiser, uma faca de mais ou menos 6 polegadas. "Não é legal? Olha o que eu encontrei", ele disse, movendo a faca mais perto do meu rosto. Respondi educadamente o quão legal era aquela descoberta. Comecei a recuar dele, dizendo que iríamos explorar o telhado do prédio. Surpreendentemente, eles disseram que tudo bem e viraram a esquina do corredor, continuando seu caminho. Chegamos ao telhado, mas eu estava começando a me sentir enojado com tudo aquilo. Estava começando a me sentir seriamente estranho sobre aquele lugar e sobre uma sensação de que não deveríamos estar ali, basicamente. Então, naquele momento eu disse dane-se. Disse a todos que deveríamos sair, e estranhamente todos concordaram. Como eu disse, ninguém deveria estar naquele lugar. Então, na maioria das vezes, especialmente à noite, eles mantinham um carro de polícia estacionado no portão principal, para garantir que ninguém entrasse. Então, enquanto estávamos saindo, estávamos tentando descobrir o melhor caminho para sair de lá sem sermos notados por esse carro de polícia. Foi quando meu amigo viu uma escada de incêndio, que descia desta parte mais alta do telhado. Decidimos que essa era provavelmente a nossa melhor aposta. Então, pegamos a escada pequena e a posicionamos de forma que meu amigo Jonah pudesse subir por ela. Ele imediatamente se virou para nos ajudar, puxando cada um de nós para cima. Enquanto eu estava me levantando lá, meu coração caiu até o fundo do meu estômago. "Jonah, você não viu isso quando chegou aqui em cima?", sussurrei. "Do que diabos você está falando, cara?", ele respondeu. Eu apontei com a cabeça para frente. E ele lentamente se virou para ver, o que era provavelmente o nosso pior pesadelo àquela altura. Haviam cerca de 15 pessoas com capuzes, sentadas em um círculo lá em cima. Eles estavam em volta de um gato, em chamas, e alguns outros animais mortos também. Essas pessoas estavam falando em línguas e fazendo alguns ruídos que pareciam satânicos. Enquanto estávamos ambos descendo pela escada, acabamos sendo notados por eles, que começaram a conversar entre si nesse idioma estranho, e antes que pudéssemos perceber, eles se levantaram e começaram a correr em nossa direção. Disse aos meus amigos para abandonarmos a ideia da escada de incêndios, e para não nos preocuparmos com o policial. Apenas precisávamos sair dali o mais rápido possível. Então, voltamos a correr por dentro do prédio com este culto, ou o que quer que você queira chamar, em perseguição próxima logo atrás de nós. Surpreendentemente, conseguimos sair do prédio, e depois correr pelo campo em direção ao portão principal. Enquanto fazíamos isso, o policial percebeu toda a confusão
ligou as sirenes e veio dirigindo na nossa direção. Graças a Deus ele acabou conseguindo interceptar o pessoal do culto, e depois partiu atrás deles. Honestamente, posso dizer que essa foi a experiência mais assustadora da minha vida. O que teríamos feito se eles tivessem levado um dos nossos amigos? Provavelmente teríamos que voltar lá e confrontá-los. Bom, eu não sei, eu só estou feliz por não ter precisado fazer isso. Meu nome é Michael e esta é uma história sobre mim e meus amigos Jacob e Jeremiah. A história começa bem no meio do ano de 2019, com Jacob e eu. Em 2019, eu e ele encontramos esta casa abandonada enquanto estávamos dirigindo em uma estrada de terra numa noite. Explorar casas abandonadas era o que gostávamos de fazer, e era meio que a nossa coisa naquela época. Então ficamos bastante animados quando encontramos esta casa. Decidimos voltar no dia seguinte, durante o dia, para dar uma olhada, para que pudéssemos ver melhor. Dessa forma, poderíamos examinar tudo lá e depois voltar durante a noite para ter uma boa noção de tudo. Era o que costumávamos fazer quando encontrávamos uma nova casa abandonada. De qualquer forma, no dia seguinte, fomos dirigindo tentando encontrá-la e não conseguimos de jeito nenhum. Decidimos simplesmente esquecer e concordar em encontrar uma outra casa uma outra hora. Avançando para o verão de 2020, eu estava entediado de ficar em casa, então decidi sair e tentar encontrar aquela casa que queríamos visitar meses antes. Depois de cerca de 1 hora dirigindo pelas estradas de terra, fazendo uma quantidade incontável de curvas, finalmente encontrei a casa. Mandei uma mensagem para meu amigo Jacob imediatamente sobre isso, para que pudéssemos voltar lá mais tarde naquele dia, quando ele saísse do trabalho. Quando finalmente chegamos lá, nossos rostos se iluminaram com a mesma empolgação que tínhamos quando a encontramos pela primeira vez. Era uma casa com boa aparência para estar abandonada. Apenas tinha algumas janelas quebradas e grama alta ao redor da propriedade. Entramos pela porta dos fundos e tivemos que passar por alguns galhos para entrar. Quando finalmente conseguimos entrar e olhamos ao redor da casa, ficamos surpresos. Ainda parecia bom lá dentro. Era uma casa básica de 2 andares, e tinha um porão acabado. Principalmente exploramos apenas o primeiro andar, porque não queríamos ficar muito tempo lá, caso fôssemos avistados por um policial ou por alguém que passasse e nos denunciasse. Não havia muito no primeiro andar, exceto talvez alguns cacos de vidro espalhados pelo chão, e alguns itens diferentes no chão e um belo lustre na área da sala de estar. Depois de tirarmos algumas fotos e olharmos o lugar, planejamos voltar por volta da meia-noite com alguns amigos, para tornar tudo mais divertido. Por volta das 11h30, buscamos nosso amigo Jeremiah e voltamos para casa. Quando entramos, fizemos exatamente o que você imagina que um grupo de adolescentes faria. Estávamos sendo barulhentos e irritantes, e definitivamente estávamos tentando assustar uns aos outros. Em geral, apenas brincando e sendo malucos. Subimos as escadas e passamos um bom tempo olhando os quartos. Nesse ponto já estávamos lá por mais ou menos 30 minutos, e realmente não havia muito para ver na casa, então decidimos que era hora de sair. Enquanto estávamos decidindo quem deveria liderar o caminho para descer as escadas, começamos a brincar que alguém estaria esperando por nós ao virar a esquina ou algo assim. Esse tipo de bobagem. Decidi ir primeiro, porque não estava com medo, mas enquanto descia lentamente, ouvimos um estrondo alto no térreo. Ficamos todos ali chocados, olhando uns para os outros. Meu primeiro pensamento foi que Jeremiah estava por trás disso, porque ele era conhecido por fazer coisas assim. Mas não poderia ter sido ele, pois rapidamente me lembrei que ele estava logo atrás de mim. Depois de alguns segundos, todos nós parados, lentamente desci as escadas até o térreo. Não havia ninguém lá. E não havia nada no chão que pudesse ter caído para fazer aquele barulho. Pensei que poderia ter sido o lustre, mas ele ainda estava pendurado no teto. Decidimos sair o mais rápido possível. Corremos até o carro, e enquanto estávamos entrando no carro, um grande SUV cinza parou bem ao nosso lado. Meu coração afundou. Entramos apressadamente no carro e meu amigo Jacob, que estava dirigindo, abaixou a janela para tentar ver o que estava acontecendo. Então,
tanto a janela do motorista quanto a do passageiro foram abaixadas ao mesmo tempo. Ah não, sussurrou meu amigo Jacob. Então, sem hesitar, ele colocou o carro em marcha e saiu em disparada de lá. Enquanto estávamos dirigindo pela rua, perguntei a Jacob o que ele viu, e o que ele disse ainda me arrepia um pouco. Ele disse que quando o cara baixou a janela, ele viu 5 caras lá dentro, 2 na frente e 3 no banco de trás, e que todos estavam segurando tacos de beisebol ou algum tipo de arma. Enquanto acelerávamos pela estrada escura, os faróis começaram a se aproximar rapidamente atrás de nós, e era o mesmo SUV que estava tão perto de nós que se Jacob sequer encostasse no freio, eles teriam batido na gente. Jacob aumentou o ritmo, e à frente havia uma estrada pavimentada. Então, nos fundimos a ela a quase 160 km por hora. Depois de alguns minutos, vimos eles virarem o carro e começarem a seguir na direção oposta. Saímos da estrada, paramos o carro no acostamento e recolhemos nossos pensamentos por um momento. Ficamos sentados lá em silêncio esperando alguns minutos, até voltarmos à estrada, na intenção de voltar àquela casa para ver se o carro ainda estava lá. Quando passamos na frente da casa, percebemos que aquele SUV já não estava mais lá. Então começamos a conversar entre nós sobre o que acabara de acontecer. Foi então que o telefone do meu amigo Jeremiah começou a tocar. Era a namorada dele, e o que ela disse nos fez todos nos olharmos com medo. "Vocês foram para aquela casa abandonada onde o garoto foi morto?" perguntou ela. Eu e Jacob nos olhamos com olhos arregalados. Para manter a ligação curta, ela disse que a casa costumava ser conhecida como uma casa de festas abandonada para adolescentes, e que o dono da propriedade uma vez pegou uma dessas festas acontecendo, porque tinha algumas câmeras escondidas no lugar. Quando o dono chegou lá, atirou em um dos garotos da festa e acabou matando ele. Jeremiah perguntou como ela sabia que estávamos lá, e ela disse que viu a localização dele pelo celular, e que sabia onde ficava aquela casa porque já tinha estado em uma festa lá antes. Eles terminaram de conversar e Jacob levou cada um de nós para casa. Mais tarde naquela noite, enquanto eu estava na minha casa, sentado na minha cama, havia muitas coisas para pensar. O que será que foi aquele barulho que todos ouvimos na casa? E quem eram todos aqueles caras no carro? E por que nos perseguiram? Não consigo deixar de pensar que se estivéssemos ficado naquela casa por apenas mais uns minutos, as coisas poderiam ter sido muito piores para nós. Já se passaram 2 anos desde então, e Jacob e eu ainda pensamos naquela noite de vez em quando. Também não consigo encontrar nenhuma solução para o que foi aquele barulho que todos nós ouvimos enquanto estávamos na casa. Não sei se foi algo paranormal, mas não explorei mais casas abandonadas desde aquela noite. E também não pretendo fazer isso no futuro. Atualmente tenho 17 anos e ainda moro com meus pais. Ao lado, há uma casa abandonada, que está assim desde sempre. Vivemos aqui há pouco menos de 2 anos agora. Moramos em uma parte meio complicada da cidade, e casas abandonadas são muito comuns por aqui. Eu realmente não gostava da ideia de morar ao lado de uma casa abandonada, porque era meio sinistro. Mas, para falar a verdade, não pensava muito nisso. No entanto, houve algumas vezes que consigo me lembrar especificamente em que poderia jurar que eu vi algo vindo dessa casa. Pensei que talvez alguém tivesse invadido, então decidi não me meter. Você já ouviu aquele ditado, a curiosidade matou o gato, né? Bem, eu pensei que enquanto eles não estivessem incomodando ninguém, era provavelmente melhor me manter longe da situação. Mas numa noite quente de verão, eu não conseguia dormir. Então acabei ficando acordado a noite toda me revirando na cama, tentando ao máximo fechar os olhos. De repente, ouvi gritos que pareciam vir da casa abandonada. Durou apenas alguns segundos, mas entrei em pânico. E, pensando agora, não consigo acreditar no que fiz depois. Eu realmente não faço ideia no que diabos eu estava pensando, e não te culpo se você me achar um idiota. Mas peguei meu canivete que meu pai me deu de presente de aniversário e silenciosamente escapei pela janela do meu quarto. Então, segui até a casa abandonada. Tive que pular uma cerca e passar por algumas moitas, e fiz isso o mais silenciosamente possível para não ser ouvido ou visto por ninguém. Fui sorrateiramente até a porta dos fundos, e abri a porta de vidro deslizante devagar.
Para minha surpresa, ela estava destrancada. Meu coração estava quase saindo pela boca. Naquele ponto, eu quase voltei para minha casa, mas acabei não fazendo isso. Deveria ter feito, e gostaria de ter ligado para a polícia em vez disso, e deixado que eles resolvessem a coisa toda. Entrei, e logo de cara vi o quão escuro estava. Tirei meu celular e liguei a lanterna para que pudesse ver pelo menos o que estava na minha frente. Esse foi o primeiro erro da minha parte, porque, quase assim que liguei minha lanterna, assustei alguém, e essa pessoa veio na minha direção. Eu estava parado na sala com as costas contra a parede, esperando que quem quer que fosse passasse por mim e fosse embora. Desliguei minha lanterna. Tenho quase certeza de que quem quer que fosse percebeu que eu estava lá por causa da minha luz. A pessoa virou à esquina do corredor e eu me deparei com um homem muito maior do que eu. E imediatamente ele me acertou um soco no rosto. E depois me agarrou pelo braço e pela camisa e começou a me arrastar. Meu instinto de sobrevivência entrou em ação e eu fiz de tudo para me soltar dele. Ele então abriu uma porta, que eu percebi quase imediatamente que era a que levava para o porão. Consegui chutá-lo nas partes íntimas e então eu empurrei escada abaixo e saí correndo como o diabo para fora da casa, voltando para a minha. Voltei sorrateiramente para a minha janela e fechei e depois a tranquei o mais rápido possível. Mas acho que ninguém me viu, então isso me ajudou a me sentir um pouco mais seguro. Corri para garantir que tanto a porta da frente quanto a dos fundos da minha casa também estivessem trancadas. E então liguei para minha mãe, e ela disse para chamar a polícia o mais rápido possível. Desliguei a ligação com minha mãe e já liguei para a polícia. E contei o que estava acontecendo e que eles precisavam enviar um policial urgentemente. Eles me disseram para ficar de olho na casa enquanto esperava a polícia chegar. Olhei pela janela da nossa sala de estar, e foi quando vi uma das coisas mais assustadoras que já tinha visto até então nos meus 17 anos de vida. Havia um homem olhando pela janela, olhando diretamente para mim daquela casa abandonada. Mal conseguia ver como ele era, mas presumi que provavelmente fosse o mesmo homem que eu tinha acabado de empurrar escada abaixo. Ele fez contato visual por provavelmente uns 10 segundos, antes de fechar a persiana e desaparecer. Nesse ponto, estava ainda mais aterrorizado do que se ele viesse atrás de mim. Me escondi no meu quarto e esperei pela polícia. Estava realmente esperando que ele ainda estivesse lá quando a polícia chegasse. Mas, com minha sorte, ele já tinha ido embora quando os policiais chegaram. Isso não me surpreendeu. Apenas fiquei assustado com a ideia de que ele pudesse voltar para se vingar de mim. A polícia não encontrou ninguém, nem nada suspeito na casa também, o que torna toda essa situação ainda mais assustadora. O que será que estava acontecendo lá dentro naquela noite? E em todas as outras noites em que eu ouvi barulhos vindos daquela casa? Não tenho a menor ideia, e provavelmente nunca saberei. Mas duvido que fosse algo bom.